Só o que vai dizer em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7, vai nos dizer: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém. Aqui, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a vinda do anticristo, sobre como seria a manifestação dele sobre a terra. E analisando os sinais, podemos concluir que está próxima a manifestação do perverso, o homem da iniquidade, aquele que se exalta acima de tudo e de todos, aquele que se acha o próprio Deus, aquele que se coloca como Deus, aquele que vai enganar a muitos, aqui diz com sinais, com maravilhas, aquele que vai confundir a todos, que vai tornar a todos dependente a ele, aquele que vai instalar o sistema dele sobre a terra. No primeiro versículo nós vemos o apóstolo Paulo falando: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E qual o poder que o detém? O poder maior, o poder do Altíssimo, o poder de Jesus. Então nós vemos, irmãos, que está próximo à manifestação do perverso, o homem da iniquidade. E nós vemos que muitos estão distraídos, e distraído com as coisas terrenas, distraído com jogos, distraído com tudo, com todos. Muitos esquecem, meus irmãos, que vai haver essa manifestação. Arabaiaçô. Muitos se esquecem, irmãos, que a eternidade, ela é eterna. Muitos se esquecem que vai chegar tempos tortuosos, tempos trabalhosos. O próprio apóstolo Paulo fala que haveria dias tortuosos, haveria dias trabalhosos, haveria dias, irmãos, em que a humanidade, o amor de muitos ia se esfriar. Aqui ele revela que muitos seriam avarentos, orgulhosos, presunçosos, que muitos seriam desobedientes a pais, mães. E nós vemos o amor de muitos se esfriando, infelizmente, entre filho e pai, pai e filho. Quanta violência, quanta maldade, quanta idolatria, quanta imoralidade, quanta perversidade sobre a terra. Tudo isso já estava escrito, tudo isso já tinha sido profetizado pelo próprio Jesus, nos dizendo que haveria de acontecer sobre a terra. Guerras, violência, terremotos, tantas catástrofes acontecendo, e quantas, meus irmãos. E isso já está acontecendo. Mas infelizmente muitos dormem. Infelizmente muitos vivem como as virgens imprudentes. Infelizmente, meus irmãos, muitos não tá nem como virgem imprudente, porque pelo menos as virgens imprudentes estavam aguardando e esperando o noivo. As virgens imprudentes estavam cientes da vinda do noivo, da volta do noivo. As virgens imprudentes sabiam que a qualquer momento o noivo iria aparecer, mas elas estavam distraídas com o quê? Com a falta do azeite. Elas estavam em falta com o Altíssimo. Elas estavam em falta porque elas tinham ali as lamparinas, mas elas não tinham azeite. Aleluia. Só que muitos lá fora, meus irmãos, não tem nem a lamparina, nem o azeite, muito menos está ciente da volta do noivo. Muitos acham que é uma historinha,
Muitos acham que é uma lenda. Muitos acham, irmãos, até mesmo nem creem em Jesus. Muitos acham que isso vai acontecer há muitos e muitos e muitos anos. Só daqui a 1000 anos. Muitos acham que vai demorar. Muitos priorizam casar, ser feliz, curtir o mundo, a vida, do que colocar a sua vida no altar, do que alinhar a sua vida. Só que infelizmente muitos vai ser pego despercebido. Assim como aconteceu nos tempos de Noé, irmãos, vai acontecer da mesma forma. Noé pregava, exortava, alertava, mas o povo zombava. O povo achava que era mentira, que não ia acontecer. Mas infelizmente ali aconteceu, o dilúvio veio. Mas aqueles que estavam na posição, Noé e a sua família foi salvo e entrou na arca. Noé e a sua família foi poupado, porque ele ouviu, ele colocou o projeto em ação, ele construiu a arca, ele estava ali se preparando, ele estava ali estocando alimento, ele estava ali, irmãos, construindo cada detalhe da arca para que ele pudesse entrar com a família dele. Mas muitos estão distraídos, com as coisas, com o mundo, muitos estão como as virgens prudentes. E é tempo, meus irmãos, é tempo da gente estar em vigilância, da gente estar em alerta, da gente estar com as nossas lamparinas acesas, não somente com elas acesas, mas com ali, irmãos, o azeite de reserva. E como que a gente junta esse azeite na oração, vigiando, orando, jejuando, se fortalecendo, para que quando ocorrer esses sinais, para que quando se manifestar o perverso, o homem da iniquidade, esse sistema corrupto e corrompido, esse sistema do anticristo, irmãos, que vai acontecer sim, e está mais perto do que a gente possa imaginar. O anticristo está para se assentar sobre a terra. Ele está para se assentar, meus irmãos, sobre a terra. Ele está para governar sobre a terra. Só que muitos estão dormindo e vão pegar muitos despercebidos. E quando vê, estão sendo enganados. E quando vê, estão sendo seduzidos. E quando vê, estão cedendo a esse sistema. Está, meus irmãos, seguindo o mundo. Porque está dormindo, está despercebido. Mas é tempo, meus irmãos, da gente se levantar. É tempo da gente se preparar. É tempo da gente estar na posição. É tempo da gente estar vigiando. É tempo da gente estar estocando a lenha, o azeite, o fogo. É tempo da gente estar se fortalecendo no jejum, na oração. É tempo da gente estar de pé, não prostrado, não distraído com as coisas do mundo. É tempo da gente estar de pé em vigilância, para que a gente não venha, irmão, ser pego, para que a gente não venha tropeçar e cair. Araiaçou, recantarabiaço. Porque, meus irmãos, araiaçurianda, muitos não suportam arabaxê. Muitos não suportam, meus irmãos, rabadaiaçou. Eles caem, não é nem no começo nem no fim, eles caem no meio, porque não suporta a pressão, arabaxê. Não suporta a pressão, não suporta o sistema, não suporta a pressão, a opressão que o inimigo coloca, arabaxê. Então é tempo da gente vigiar, é tempo de nós estarmos com a espada na mão, para cortar todo o laço do diabo. Porque por esses tempos, meus irmãos, é preciso a gente estar preparado. É preciso a gente estar, meus irmãos, de pé. Senão a gente cai, senão a gente não suporta. É preciso você estar revestido para as ciladas do inimigo. Para se quando, como Jesus, ele deteu Satanás com a palavra. Nós precisamos estar afiados com a palavra, com a espada na mão. Para que quando o inimigo vier, a gente possa cortar todo o laço. Para que quando ele vier com a enganação, a gente possa resistir o inimigo, resistir o tentador. E que ele possa bater em retirada. Para que quando o noivo vier, meus irmãos, ele não venha nos encontrar dormindo. Araia sou. Para que quando ele vier, meus irmãos, a gente não perca o tempo
indo lá fora para poder comprar o azeite, que nós possamos estar preparados, com azeite na mão, com a candeia na mão, com o nosso coração voltado para o autor e consumador da nossa fé. É o que a gente precisa, irmãos. E que o Senhor possa nos fortalecer, que Ele possa nos guardar, que Ele possa nos revestir das ciladas do inimigo, que Ele possa nos dar graça, nos dar força para suportar, que Ele venha nos trazer ânimo, que Ele venha nos trazer, meus irmãos, revestimento, e que assim seja em nossa vida. Amém?